O que fazer aí se o seu patrão não pagou o INSS? O valor da contribuição é tão importante quanto o tempo que você trabalhou. Quando o patrão não paga o INSS, o tempo pode ser aí garantido, mas a falta da declaração do salário pode prejudicar você em relação ao valor do seu benefício. Vou tentar explicar para vocês essa situação. Então já deixa aquele like, aquele joinha, para eu saber que se você está recebendo as informações desse canal. Então, o trabalhador, ele não pode ser prejudicado. Você tem que ter essa noção. A obrigação do patrão, do empregador, é registrar o trabalhador, né? É registrar o trabalho do empregado, pagar o salário, contribuir para a Previdência e assegurar o ambiente de trabalho para que ele seja saudável. O INSS tem a obrigação de fiscalizar todas as situações, a anotação também na carteira de trabalho, a CTPS. Mas nós sabemos que o governo não investe no INSS, o governo não contrata pessoal e, como tudo, as pessoas vão ficando mais velhas, vão se aposentando, os funcionários vão saindo, só que não existe uma reposição. Então o INSS não tem condições de fazer essa fiscalização. E você não pode ser prejudicado por um erro do governo que não investe no INSS. O empregado, você, eu, jamais nós podemos ser prejudicados. Mas terá que comprovar que houve aquele trabalho quando o patrão não fez o recolhimento do INSS. É preciso ter alguma documentação comprobatória, porque somente as testemunhas não são aceitas nem pelo INSS nem pela Justiça. As pessoas têm que colocar na cabeça o seguinte, que jamais, seja o INSS, seja a Justiça, vai aceitar apenas testemunhas. Nunca aceitou e nunca vai aceitar. O tempo provado aí sem contribuição, ele é possível sim, mas tem que haver alguma documentação. Quando se trata do segurado empregado, inclusive o doméstico ou o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuição devida serão computados, ainda que não recolhidos pela empresa ou pelo empregador doméstico. Ou seja, mesmo que seu patrão e seu empregador não fez esse recolhimento, se você comprovar que trabalhou com algum documento e com a ajuda de testemunhas, o INSS é obrigado a aceitar aquele tempo, mesmo que não haja as contribuições. Só que existe um pequeno problema aqui, a ausência da comprovação do valor do seu salário. Quando o trabalhador prova que trabalhou, mas não tem a relação dos salários que recebeu, o INSS vai considerar o valor do salário mínimo no cálculo dos valores de benefício. Assim que o segurado conseguir provar o valor que efetivamente recebeu, provar o valor que recebia, através aí de algum olerite que ele encontrar, de contra-cheques, de extratos de depósitos, aí sim ele poderá solicitar uma revisão daquela aposentadoria que ele conseguiu no valor do salário mínimo e até mesmo da pensão ou do auxílio para aumentar o valor. Então o que acontece quando o patrão não paga o INSS? Vou pedir que você que está acompanhando o vídeo, que já deixou aquele like, que compartilhe essa informação agora nas redes sociais. Pela lei, no artigo 34 da Lei 8.213 de 1991, assegura que os salários do trabalhador empregado, avulso e doméstico serão computados no cálculo do valor do benefício, ainda que as contribuições não tenham sido recolhidas. Exatamente. Você não pode ser prejudicado se o patrão não fez o pagamento do INSS. O tempo de serviço, será que ele será válido quando o patrão não pagar a Previdência? Então vamos entender essa situação. Será válido para os trabalhadores empregados, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, para o contribuinte individual, que deveria ter feito a retenção de 11% do valor dos serviços prestados a partir de 2003. Então, quais os documentos servem para provar o tempo de serviço não registrado? O INSS não aceita só testemunhas, como eu disse anteriormente. Tem que ter algum indício de prova do período, né, a ser comprovado. O que são esses indícios de provas? Fotografias do local de trabalho, recibos de pagamento de salário, qualificação nas certidões de casamento e nascimento dos filhos. Por exemplo, né, se você era
atendente caixa, você na época casou, estava lá, profissão, atendente caixa. Se você era trabalhador rural, no caso, trabalhador rural, então a profissão sempre conta na certidão de nascimento dos filhos, na certidão de casamento. Qualquer documento pode ser utilizado, seja ele público ou privado, e que tenha aí que ser da época em que o trabalho foi prestado. Então tem que ser um documento contemporâneo, um documento da época. Não adianta você fazer um documento hoje, só sendo que você trabalhava naquela atividade. Tem que ser um documento daquela época, que foi feito naquela época. O tempo reconhecido aí em reclamação trabalhista, será que ele é válido para a aposentadoria do INSS? Vamos entender o seguinte. Tem algumas pessoas que antes de pedir o seu direito na justiça, que seja aí, ou no INSS, de um período que ele não pode ser prejudicado porque o patrão deixou de recolher esse INSS, as pessoas também têm por hábito buscar os outros direitos que não tiveram na Justiça do Trabalho primeiro, tá? E a resposta é sim. Desde que no processo trabalhista haja indício de prova documental, ou seja, o início de prova que você trabalhou, a Previdência pode recusar esse processo trabalhista, tá? Administrativamente, ou seja, na hora de pedir a aposentadoria, você pode usar esse processo trabalhista, o INSS pode falar, não, eu não aceito esse processo como prova. Nesse caso, o trabalhador pode discutir esse direito à sua aposentadoria com aquele tempo que o INSS não reconheceu, mas que foi reconhecido pela Justiça do Trabalho, aonde? Na Justiça, através da ajuda de um profissional. Então, sempre conte com a ajuda de um advogado se o INSS não reconhecer algum tempo. Então, para você que assistiu esse vídeo, então o que fazer se o patrão não pagou o INSS? Correr atrás de provas, né, de que você trabalhou naquela época, porque você não pode ser prejudicado por isso. O INSS é obrigado a aceitar aquele tempo, mesmo que não houve contribuição aí por parte do seu patrão, desde que você comprove que trabalhou naquela época. Compartilhe essa informação, eu espero ter ajudado vocês com essas informações. Se ficou alguma dúvida, vocês vão deixar aqui nos comentários para eu poder voltar no futuro, quantas vezes for necessário, eu falo sobre o mesmo assunto, se for para ajudar as pessoas. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Não é inscrito no canal? Aproveite essa oportunidade de ficar informado, é de graça. Já se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. E como eu disse, se eu ajudei você, tirei alguma dúvida, não se esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo agora.